Irmãos, 6 horas haviam se passado. Horas de sofrimento, angústia, dor e humilhação. E Jesus naquela cruz, aguardando o tempo de Deus. E aí eu pergunto para os irmãos, será que é possível imaginarmos, será que é possível sentirmos o sofrimento de Jesus naquela cruz? Tem um filósofo escocês do século XVII que diz assim, Adam Smith: por intermédio da imaginação, podemos nos colocar no lugar do outro, formando assim alguma ideia das suas sensações e agonias. E uma vez adotada e tornada nossa, começam a nos afetar. É preciso, irmãos, que esse ato de Jesus nos afete de alguma maneira. Nós temos que fazer esse exercício, imaginarmos de maneira que ele nos afete, de maneira que nós possamos, através da nossa imaginação, sentirmos um pouco daquilo que Jesus sentiu naquela cruz. E aproximando-se a hora da sua morte, momento de exaustão, de agonia, momento em que qualquer ser humano, se estivesse naquela situação de Jesus, não teria condições nenhuma, sequer, de raciocinar. Jesus, com muita lucidez, ele diz: está consumado. Está lá em João 19, no capítulo 30, no versículo 30. Está consumado. E quando Jesus, ele pronunciou estas palavras, estavam presentes, como foi dito pelo presbítero Antônio, a sua mãe, a sua irmã, a outra Maria, Maria Madalena, o seu discípulo amado, os soldados romanos e muitos curiosos. E Jesus disse isso, ele bradou para que todos ouvissem. Todos ouvissem, está consumado. Essa palavra, está consumado, ela significa está concluído, realizado, feito, encerrado. Mas, no grego, nós temos a melhor expressão para isso. Tetelestai é a palavra grega, que tem 3 significados que eu quero rapidamente colocar para os irmãos. Primeiro, quando um prisioneiro cumpria sua pena, e ele estava liberto, era dito lá pelo juiz ou um membro lá, tetelestai. Quando você tinha uma dívida para com alguém, e você pagava essa dívida, era dito, tetelestai. Ou quando você adquiria uma propriedade, e você quitava essa propriedade, tetelestai. Jesus, ele nos libertou das garras de Satanás, ele pagou o preço na cruz pelos nossos pecados e nos garantiu uma morada nos céus com o Senhor. Tetelestai. Mas, muito mais do que esse significado, essa palavra está consumada, tetelestai, em grego, ela tem um significado profundo de Jesus para nós. Ela atravessou os séculos, os milênios, as eras, penetrou no cosmos e abalou as estruturas do universo. Tamanho poder dessa palavra, está consumado. Foi um marco espiritual da humanidade, sem dúvida nenhuma. O véu foi rasgado, restabeleceu a nossa união, a nossa ligação com Deus.
Nós saímos daqui da terra e nos comunicamos com Deus nos céus. Agora temos livre acesso na sua presença. Está consumado. Está consumado. A promessa que Deus fez lá no Éden, quando haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Está consumado quando Deus livrou a Noé, preservou toda a sua família durante os 40 dias de dilúvio. Está consumado a promessa feita a Abraão de que ele seria pai de muitas nações. Está consumado a libertação da escravidão do povo judeu, 400 anos no deserto. A vitória de Davi sobre o gigante filisteu, que zombou de Jesus, mas caiu, não importando o tamanho que ele era. Está consumado. O cumprimento da profecia de Isaías, de que haveria de vir o príncipe da paz. O retorno do cativeiro do povo judeu, depois de 70 anos de escravidão, está consumado. O nascimento virginal de Jesus, o seu ministério terreno, durante 3 anos, que mudou a história da humanidade. Depois do nascimento de Jesus, a humanidade não foi mais a mesma. Foi um marco. A vontade manifesta de Deus, a vitória sobre a morte. Está consumado. A promessa cumprida, a graça concedida. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. João 10,15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda em João 10, agora no 28. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Concedeu a nós, Jesus, no seu sacrifício, a vida eterna e a certeza de que ninguém as tirará de nós. Está consumado. Tetelestai. Ninguém pode desfazer isso. Está feito. Está consumado. Isso foi o que evitou de sermos destruídos por Deus. E estabeleceu um modelo para a nossa caminhada, uma caminhada agora com Jesus. A nossa caminhada agora não é só. Nós não estamos só, estamos com Jesus. E se queremos andar com Jesus, nós precisamos morrer todos os dias. Morrer para o nosso desejo do mundo, enterrar a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa exaltação e ressurgir numa vida nova com Jesus. Precisamos olhar mais, irmãos, para a cruz. Olhar mais para o sacrifício de Jesus. O pastor americano C.J. Mahaney, ele diz assim o seguinte: a cruz faz nosso orgulho murchar e nos educa a voltarmos ao tamanho real. E João Batista disse acerca de Jesus, em João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua. Então, irmãos, a nossa pequenez frente à justiça redentora de Jesus, ela precisa ser revelada diante da grandeza tremenda de Deus. Nós temos que entender, reconhecer a nossa pequenez, eliminar de nós qualquer soberba, qualquer coisa que não esteja em comunhão com o Senhor nosso Deus. Finalizando, irmãos, citando Filipenses 2, 10 a 11, haverá um dia em que todo joelho se dobrará e todos se humilharão diante do Senhor. Ninguém escapará desse dia. Ninguém. Isso é fato. Isso é uma realidade. Se esse ato ocorrer antes do seu retorno, ele proporcionará redenção, salvação e vida. Se, todavia, o joelho se dobrar apenas na sua vinda, então tal humilhação
redundará em juízo e morte. Portanto, não tem escapatória. Todos se ajoelharão diante de Deus. Todos se humilharão. A questão é saber quando, em que momento. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma reflexão. A frase de Jesus dita a Marta, quando Jesus estava a caminho, seu amigo irmão Lázaro havia falecido, e Marta vai ao encontro de Jesus. E Jesus dá uma palavra, como sempre, maravilhosa para Marta, e diz assim, e é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. Esse verso está lá em João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Amém? Que Deus abençoe os irmãos e tenham um maravilhoso dia na presença do Senhor nosso Deus. Amém.